Eu trampei em um trampo da faculdade quase o dia todo, tô cansado. Normalmente eu só gravo quando eu já tô cansado ou depois de descansar, né? Porque a faculdade toma muito tempo e por isso que eu fico muito tempo sem gravar, né? Também. E também, como eu não tenho um compromisso aqui, eu não tenho que estar gravando por toda hora, eu tenho como manter a qualidade da gravação, do conteúdo de fato, né? Porque tem muito vídeo aí que não tem conteúdo. Vamos lá, eu queria tratar de alguns assuntos aqui. Primeiro, eu percebi que tem muita gente que entendeu que não tem inteligência e que ficou extremamente abalada. A pessoa fica abalada com essa questão. Deixa eu explicar uma coisa. Não há motivo algum de se abalar com isso, né? Porque vocês aprendem coisas erradas com um psicopata e depois estão sofrendo, porque vocês que sofrem, o psicopata não sofre. Tomara que são importantes para Deus. A questão é, você é o que? Você faz o que diariamente para Deus, com toda a preocupação do multiverso, amar você e você ser importante para Ele? Você faz o que? Você é o que? Não falam tanto em Platão, que é autoquestionamento básico, não falam tanto em autoconhecimento. Pô, não existe autoconhecimento sem autoquestionamento. E vocês são narcisistas, presunçosos, né? Vocês são inquestionáveis. Não existe autoconhecimento para vocês. Então, essa questão de ter um medo de não ter inteligência, que é uma habilidade específica de pessoas cientistas puros, que virão a terem, não existe habilidade inata, ok? Não é uma preocupação, porque existem. Vocês ficam ouvindo, ficam aprendendo com o psicopata a dar nisso. Existem várias habilidades que a pessoa pode e deve desenvolver na vida. A inteligência é uma delas. E é uma forma de resolver problemas específicos. Então, por exemplo, a inteligência está ligada diretamente com o raciocínio lógico. Eu já vi várias pessoas é, com habilidades, com capacidade intelectual, que, vamos dizer assim, em um diálogo, apresentava todo o argumento do diálogo para tentar resolver, propunha a solução, não tinha raciocínio lógico nem inteligência nenhuma, mas tinha outras, digamos, que falar. Você não saiu da infância, porra. Ainda fica aprendendo um bocado de coisa errada com o psicopata. Quando vocês enxergarem o lugar de vocês, aí eu estaria com a conversa no mesmo nível. Por que a conversa é assim? Se vocês se julgam no direito de me agredirem estando errados e eu estando certo, e a verdade que eu conheço incomoda seu estilo de vida criminoso, se você se considera no direito de me atacar por isso, por que eu não tenho direito de atacar você estando certo e vocês errados? Se você se considera no direito de me atacar estando errado e estando certo. Não falam tanto de justiça, democracia, liberdade, igualdade, equidade? Interessante, né? É sempre seletivo. Se vocês observarem tudo relativo a vocês, vocês falam que são virtuosos, justos, honestos, tudo é seletivo. Quando a gente começa a dar os exemplos e vocês ficam com raiva, você só prova que vocês são mau caráter. Então, no momento que eu enxergar que vocês estão enxergando o próprio lugar, não está querendo me dar aula, me ensinar, me corrigir, me julgar, me condenar, etc. Vocês entenderem que vocês estão na merda, aí o diálogo, entendeu? Porque eu poderia estar com um diálogo muito superior. Estou tentando botar pau a pau e vocês estão reclamando. Quantas vezes em minha vida vocês me atacaram por eu estar certo e você estar errado? Então foda-se, porra. É direitos iguais. E no Linux também, né? Terá aula de Linux, mas eu não posso fazer da Apple. Mas vocês verão que tem softwares ali de Windows e Linux que tem na Apple. Eu não tenho Apple, certo?
Com aquela didática ali de mostrar o processamento, tudo direitinho na medida do possível, certo? Esse é o tipo de aula que não precisa de palavras. Qualquer pessoa do mundo assiste e aprende, entendeu? Eu tenho essa didática. Eu sei dar aula sem palavras para aquilo que não precisa dar aula para qualquer pessoa do mundo entender. E aliás, já fui muito atacado por essa habilidade, dentre várias outras, os psicopatas. Né? A inveja, o ódio, o fato de beneficiar muita gente. Mas se vocês que ajudam essas pessoas, psicopatas, defendem, se vê no direito de defender essas pessoas, me atacar, e tá pensando que eu não tenho direito de revidar, no mínimo eu isolo vocês. Pô. Eu tô aturando. Olha, eu entendo o seguinte, pô. Nunca venham me dizer o que é, o que é, o que é e o que não é, o que não é. Sabe? Teve um tempo. Isso já aconteceu muito. Teve da última vez que aconteceu, o cara, porque nós somos amigos e tal, amizade. Eu falei, brother, você não sabe o que é amizade. Todo tipo de relacionamento existe a partir de um princípio que é respeito. A partir do momento que, seja lá qual for o relacionamento, namoro, amizade, o que for, respeito aí, né? Além de vários comportamentos criminosos. Então, eu tô fazendo essa introdução porque eu tenho que tratar de uns assuntos aqui. Pior que eu não tô podendo ver o tamanho do vídeo. Eu decidi filmar com a câmera do computador para não ficar só no telefone. Meu telefone é limitado. Eu tô precisando trocar. Não sei como eu trocar, não sei quando eu trocar essa zorra. E botar uma imagem widescreen, né? Horizontal. Deixa eu explicar a situação. Tentar explicar. Eu falei sobre isso em um grupo hoje do WhatsApp. E aí eu lembrei depois que tem um filme, o Velozes e Furiosos 3 Drift em Tóquio, que o Han, se eu não me engano é o Han, ele fala, né? Que as pessoas que você deixa estar perto de você revela seu caráter, ou pode revelar seu caráter, né? Que tem gente que usa os outros para poder fingir que é algo que não é. Tô falando no relacionamento sério, beleza? E por que eu tô falando isso? Vocês têm que tomar cuidado que a forma que somos vistos no mundo pelas outras pessoas está ligado diretamente a quem essas pessoas vêm se relacionando. Alguns países isso é levado a sério, né? Isso é uma coisa que deixa claro para todo mundo, como a China, Japão, não sei como tá a Coreia agora também, mas assim, isso acontece. Então, o que eu tô falando é tome muito cuidado com as pessoas que vocês estão mantendo perto de vocês, principalmente aquelas que vocês querem cortar e afastar há muito tempo. E aí, por uma doença mental, uma dissonância cognitiva, você mantém aquele psicopata, estuprador, assassino, etc e tal, perto de você. Né? E isso aí, entenda, como eu falei no grupo, eu já vi gente, por causa dessas pessoas, muita gente boa se afastar dessas pessoas. Não é muita, né? Assim, as pessoas, muita gente boa, das poucas que tem ali com aquela pessoa, se afastarem dessa pessoa por causa disso. Vou dar alguns exemplos. Quando essas pessoas visitavam esse cara, essa mulher, sempre tinha aquele dois, três psicopatas que faz chacota, faz piadinha, assédios. As pessoas foram se afastando. Afinal, é a casa do cara, é a casa da mulher. Ele não controla, não administra, não impõe respeito. As pessoas se afastam. Né? Para as pessoas que são muito interesseiras, vocês têm que entender que isso também acaba impedindo vínculos empregatícios, oportunidades, bicos, trampos. Né? Lembrando que estamos falando de um elo com psicopatas que interferem diretamente a qualquer tipo de relacionamento, vínculo, qualquer coisa que as pessoas externas possam terem com você. Né? Não são poucos os casos de pessoas que perderam a amizade por causa de psicopata, de pessoas malignas. Né? Os psicopatas fazem a questão de afastarem. Né? Muitas vezes você não vê, mas está assediando sexualmente, moralmente, dando golpes. Né? Como eu falei, a questão da igreja. Né? Eu ainda pretendo falar, não se preocupem sobre religião. Eu vi que teve gente que
se assustou quando eu falei que religiões que não protestam contra a religião católica não são protestantes. Qualquer religião que proteste contra a religião católica, ela é protestante. Não protestou, não é uma religião protestante. É uma religião cristã? É uma religião budista? Pode ser o que for, mas ela não é protestante, ela não se enquadra nisso aí. Vocês têm um problema de preguiça intelectual. Vocês, eu já falei várias vezes, vocês associam um nome com algo que você viu. Religião protestante não é sinônimo de religião cristã diferente de católica. Olha a forma, isso, a gente aceita esse tipo de aprendizado até antes da adolescência. A partir da adolescência isso já não é mais aceitável. Vocês têm uma mentalidade de ter muita coisa errada desde a infância, não parar para revisitar, destruir isso, evoluir, se tornar melhor e vir com conversa de autoconhecimento, querer me dar conselho, falar isso e aquilo, aí fica. Eu tenho que me afastar porque é desonroso, né? É como o pior pecador procurar o melhor padre do mundo, tá querendo falar sobre bondade, verdade, Deus. Aí, cara, tem que se afastar, pô, porque um desrespeito desse, uma presunção dessa, uma alienação dessa, um delírio, alucinação, é nocivo, é prejudicial, como eu falei, interfere na forma que as pessoas veem a gente. E não é só na questão social. Porque a pessoa que se preocupa com você e sabe que você não é como aquele psicopata, se preocupa de você estar em contato com aquele tipo de gente. Né? E como eu falei, quando há um relacionamento de amizade, namoro, o que for, existe o respeito. Não existe respeito, existe um desrespeito quando você mantém algo ruim com alguém ruim com você e as pessoas ao redor estão preocupadas, aflitas com isso. Há um desrespeito disso. Quando a pessoa quer reclamar com os líderes, né, os representantes daquela igreja, os administradores, eles falam não cobre, não denuncie. Na religião cristã, honestidade, pureza. Cadê o acolhimento, que é uma coisa trivial de qualquer religião? E o pior é um tratamento que eles invertem o processo e atribuem uma culpa artificial à vítima. Isso é religião, isso é cristianismo. Vocês aprendem usura, egoísmo, egocentrismo, individualismo, sentimento de culpa, ódio, raiva. Pensa que aprende política, aceita a política na religião. E vocês pensam que. E vem com a conversa de que eu sei definir caráter. Eu tenho 30 anos, 40, 50, eu sei como as coisas funcionam. Enfim, cara. O pior cego é aquele que não quer ver, assim como o pior mentiroso é aquele que mente pra si mesmo, né? Aí é legal, por que você não confia em mim? Cara, você mente pra você o tempo todo. Como é que eu posso confiar em você? Eu teria que ser igual você, louco pra fazer um negócio desse. Não posso confiar em vocês, nenhum de vocês. Se eu confiasse em você, já estaria morto, pô. Se eu confiasse em vocês, já estaria morto, já na adolescência. Ou na infância. Quem inventou essas coisas que você pensa que sabe? Né? Aí eu queria dar dois exemplos aqui sobre essa questão aí. De gente que vocês deixam perto de vocês. Eu não posso ser direto aqui nem muito claro, mas a história ficará certinha, né, para não ser fácil de identificar. Eu darei essa situação já aconteceram várias vezes. Desculpa, eu tenho 45 anos. Trampo com manutenção há uns 25 ou mais. E essa situação já aconteceram várias vezes, com algumas variações ou outra, mas o contexto é o mesmo. Né? Daria um exemplo. Né? Independente de ser menino ou menino, daria um exemplo só, comportando tudo, porque é quase tudo igual. E foram vários, né? Vamos ver. Fulaninho ou fulaninha. Bora pegar o seguinte: dois irmãos, um fulano e uma fulana. Né? A gente não tinha dinheiro, não tinha condições. Triste lá, ver besteira no YouTube, que diz que o computador tem que custar 100 mil dólares, bababá, aquela conversa toda. Não, posso lhe ajudar. É pra rodar joguinho também? É pra ver YouTube, trampo, faculdade, escola, tudo. Então, o que pesa aqui só é jogo. Quais são os jogos que a gente quer jogar? Ah, o que eu puder, não sei o que é bom, nunca pude, eu tenho jogos.
Olha, quanto é que dinheiro tem de orçamento, quanto eu posso ajudar, pai e tal. O problema é o seguinte, aqui aquela carga ali, aquela energia, aquela pessoa maligna, lembrando que isso aconteceu várias vezes, é comum. E aí o cara assediando, criando problema, que não sei o que, bababá. Que esse computador você não deve comprar porque eu faço e aconteço. Esse computador não serve pra nada. Aí começa a puxar vida do YouTube, vida do Instagram. Aí chama o site da Steam, de tal loja. Fala que o computador tem que ser no mínimo US$ 1 trilhão pra rodar, que não sei o que, bababá, que isso que aquilo, porque eu jogo de jogo. Aí quando eu entendi, esses dois irmãos já sabiam, pelo menos imparcialmente, o caráter dessa pessoa. E eu percebi depois que a família também mas mantinha aquela pessoa ali, né? Indo lá quando queria. Quando eu entendi esse contexto e tal, eu peguei, olha, eu pensei, isso aqui não tem como acabar. E se eu der espaço, chegará uma hora que ele descobrirá o que está acontecendo e piorará muito esse assédio. Tá com essa liberdade toda aqui na casa dos outros, né? E psicopata gosta de fazer o mal, assediar. Eu falei, ó amigo, você não tá entendendo, brother. Esse computador que vocês estão conversando aí, ele não será comprado. Ele já foi comprado. Ele foi instalado por mim. Você falou aí que não tem SSD, que HD é isso, corte o quad não sei o que, 4 GB, DDR2, bababá, que esse placar. Você não tá entendendo, brother. O computador tá na casa deles. Pega, rapaz, esse cara aí não sabia que o computador não havia sido comprado. Ele queria lhe queimar para poder vender. Então eu falei, é uma possibilidade, né? O fato é, o principal queria prejudicar. E não tem conhecimento nenhum, né? Porque o cara, o que não falta, gente, é técnico de YouTube, técnico de internet. É o cara que não sabe, não entende nada de hardware e software, né? Decora as besteirinhas de RTX, do não sei das quantas, do YouTube, do caralho a 4, e ele pensa que entende. É um cara que não consegue do nada, com os recursos que tem, montar uma máquina que resolva qualquer problema que aquela pessoa queira, com custo mínimo. O objetivo dele não é ajudar. Você observe aí, eu fui super delicado e educado aqui para descrever uma pessoa que você sabe o tipo de comportamento que tem, né? Eu sei que quando eu falei isso aí, o menino e a menina, né? Não são crianças, mas ficaram meio assim, ficaram até aliviados, né? Depois eu chamei os pais para explicar a situação, tudo direitinho. Falei para tomar cuidado, então uma pessoa que tá desse jeito aí, acontece isso, aquilo já havia acontecido assim, assim, cuidado, tá? E pronto, né? Entendeu? Então vocês são pessoas, infelizmente, cara, que estão deixando, já falei várias vezes, deixando de ter recurso, porque fulano falou, ciclano falou, e fulano e ciclano não só não entende, como não quer. Se eu me manter lá, já não tem respeito, é aturar. E eu não tô aqui, ninguém tá aqui pra aturar ninguém, né? E a pessoa a loja foi definhando, os clientes foram indo embora e tal. Mudou de trampo, várias coisas, né? Então cuidado com esse tipo de gente. Eu dei um exemplo de informática aqui porque eu sei que tem gente que gosta de, que precisa, às vezes precisa do computador e tal. E tá nessa. É... Cara, outro dia eu tava vendo um camarada do YouTube falando que ele quer SSD NVMe em vez de SATA, né? Ele disse que prefere um SSD pequeno, NVMe mais rápido, segundo ele, do que um grande, né? Que segundo ele é mais lento. Isso claramente é uma pessoa que não tem conhecimento, cara. Uma pessoa que é o tipo de pessoa que é vítima facilmente de psicopata, e tem muita gente nessa situação. Muita gente nessa situação e se prejudica, pô. O SSD NVMe M2, ele não é mais rápido em qualquer situação que um SSD SATA. Muitas vezes ele não é mais rápido nem que um HD. E darei um exemplo desse tipo de gente, não do tipo desse colega, né? Cara, o cara trabalha com jogos, faz vídeo no YouTube. Como é que ele prefere pegar um NVMe de 256 do que pegar um SATA de 1 tera?
Digamos que era uma caixa de som pra ele poder curtir o som dele com o pessoal, um fone de ouvido, um monitor, o que for. Mas ele ficava ouvindo fulano e cicrano na internet, o coleguinha dele. E ele não comprou a caixa de som dele, não comprou o fone, não comprou o caralho a 4. Ele comprou um SSD. E se considera esperto. Entenda, decorar não é saber, brother. Informática, conhecimento, habilidade, ciência, não existe decorar. Ou sabe ou não sabe. Eu tô falando de uso de computador, nem algo de outro mundo. Já que tanta gente tira tanta onda, eu sou inteligente, porque eu monto. Como é, rapaz? É engraçado, né? O que não falta é Nil. Eu sou Nil porque eu monto computador de LED com water cooler, sou Nil. Sou um Nil formado no YouTube, né? Virou Nil no YouTube. E virou Nil a partir do momento que do filme, né? Antes do filme ele não era Nil, né? Se vocês não estranham essas paradas, quem sou eu pra falar pra vocês com quem vocês devem andarem? Se você não estranha essas coisas. E o que acontece, brother? Ele botou SSD, a gente instala o sistema direitinho, rápido de novo. Tá, pá, 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 pá. Não comprou o que deveria. Podia ter comprado umas coisas usadas, massa, legal. E ficar de fuder. Aí vem ele, ó, cara, vem aqui que não sei o que, porra. Tá abrindo a música mais rápido, tá abrindo o navegador mais rápido, tá tocando videoclipe mais rápido, que não sei o que, brother. Não tá, brother. Tá na mesma velocidade. E não ficará mais rápido botando SSD mais rápido. O ganho é mínimo, porque o software é ruim. Né? Vocês estão entendendo essa questão? O cara começa a imaginar, ele se convence, ele acredita que ficou melhor mais rápido. Aí comprou um SSD caro, né? Podia ter comprado um mouse de lenhar gamer, um teclado gamer, comprava usado, a gente conseguia. Me dê tempo que a gente dá um jeito. Sei lá o que fosse, brother, massa. 2 monitores. Tô dando um exemplo, entendeu? E eu tenho como dar um conhecimentozinho a questão de dados, de arquivo no computador. Dá um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas 1000 arquivos de 1 mega formando 1 giga é mais lento ser copiado do que um arquivo inteiro de 2 gigas. Eu tô falando 2 gigas para ficar só o dobro. Pode chegar a 10 gigas essa diferença, a depender do arquivo. Por quê? Na cópia existe a escrita no disco, pendrive, SSD, HD. Existe uma escrita de que aquele arquivo não está mais lá, a referência é perdida. E quando você copia aquele arquivo para outro disco, cria aos 30 anos pelo menos, a um custo muito alto, que vocês são preguiçosos, pô. Né? As mentiras convenientes é o que agradam a vocês, não é a verdade. Que a verdade é uma discussão. Existe a ilusão, né? Existe a mentira que os psicopatas criaram, que a verdade dói, incomoda, é ruim. Será que não é mais uma das mentiras pra fuder vocês? Como eu falei aquela questão, né? Daquele. Parece que foi um presidente psicopata dos Estados Unidos, 2 séculos atrás mais ou menos, que disse assim: uma pessoa pode enganar outra, pode enganar muitas pessoas por pouco tempo. Uma pessoa pode enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas por pouco tempo, mas nunca todas o tempo todo. Aí você acredita em uma porra dessa, espera descobrir a pessoa em uma semana, um mês, tá todo mundo lhe enganando, não faz sentido o psicopata se revelar. E você é o espertão, acreditando um bocado de que você pensa que é sabedoria, que tá fudendo sua vida, tá criando delírios e alucinações, determinando suas escolhas. E isso não precisa nem ser inteligente, precisa ter noção, para saber lidar com uma situação dessa. Né? Então eu espero que essa discussão toda aqui faça vocês refletirem sobre se há benefício manter gente maligna perto e quais são os malefícios que vocês